Um dos grandes desafios dos empresários e dos administradores, dos donos de empresas e organizações, é como alinhar processos com estratégias e com pessoas. Quando a gente fala de processos, todas as organizações têm processos que fazem com que elas cresçam de uma maneira condizente com a capacidade dela de crescimento. Elas vão crescer exponencialmente de acordo com os processos estabelecidos, elas vão ter um padrão de crescimento. Para isso, elas precisam de estratégias bem definidas e bem construídas, para que elas possam conseguir chegar até esse crescimento, até o local que elas desejam. E por último, as empresas e organizações precisam de pessoas que vão estar executando o trabalho, pessoas que vão estar ali diariamente fazendo sua parte operacional, sua parte estratégica, que seja, que vai fazer com que a empresa cresça. E para que a empresa consiga isso, é interessante que se conheça os detalhes do sincronismo organizacional. Pensando nisso, eu trouxe para ti nessa aula o que é sincronismo organizacional, quais são o que está englobado dentro desse sincronismo, para que você possa entender e aplicar aí na tua empresa, na tua organização. Então, fique comigo, vamos ver o que é sincronismo organizacional. Sincronismo organizacional, ele é um modo de a gente conseguir sincronizar as estratégias, os processos e as pessoas. Com base em quê? Eu tenho aqui a minha pirâmide, tá? Eu vou ter uma pirâmide, onde dentro dessa pirâmide eu tenho pessoas, em cima das pessoas eu tenho os processos e eu tenho as estratégias. Dentro do pessoas, quando eu tenho pessoas, o que eu tenho que prezar? O que eu tenho que identificar? O que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que alinhar? A instrução de trabalho, as pessoas elas precisam ter a sua capacidade técnica, as suas competências, os seus desafios alinhados com o que elas devem executar dentro da organização. Pensa só, todas as pessoas elas têm o seu nível de capacidade técnica muito bem, depende muito aí do currículo, depende muito do que a empresa quer conquistar, mas as pessoas elas têm a sua capacidade técnica, as suas competências, os seus conhecimentos de uma maneira bem condizente com o que o currículo dela pede. Mas muitas das vezes o que ela sabe, o que ela conhece, a experiência dela não está de fato ligado à instrução de trabalho, a como ela deve desempenhar o papel dentro da organização. Então eu preciso criar as instruções de trabalho e garantir que essas instruções de trabalho estejam alinhadas, estejam condizentes com o que realmente ela vai executar, para que elas possam estar executando de maneira bem profissional o trabalho. Nós temos também a missão. A missão dessas pessoas, ela vai estar alinhada com a missão estratégica da empresa, tá? Mas não necessariamente precisa ser a mesma, mas eu tenho que sim trazer a missão para as pessoas precisam estar entendendo quais são as missões ou quais são as missões dela, ou qual é a missão dela para que ela possa estar atuando de uma maneira competente. E também eu tenho que trazer aí formas de desenvolver as competências. Lembre que a pessoa eu não posso dentro da minha organização aceitar que as pessoas entrem de um jeito e fiquem daquele jeito para sempre. Elas precisam evoluir, elas precisam estar melhorando tecnicamente e também comportamentalmente. Então eu preciso desenvolver competências, eu preciso trazer formas de fazer com que essas pessoas melhorem cada dia mais o seu próprio trabalho, o seu próprio ser. Dentro dessa forma, quando eu defino pessoas aqui na base da pirâmide, eu vou trabalhar indicadores de desempenho de nível operacional. Então eu quero saber se a pessoa, por exemplo, está conseguindo fazer lá 4 panelas. Digamos que eu trabalho numa fábrica de panela e eu sei que cada pessoa consegue produzir 4 panelas por hora. Então eu vou colocar lá, a pessoa está produzindo 4 panelas por hora? Não está, a gente tem que identificar o problema. Subindo essa cadeia, subindo esse sincronismo, subindo a pirâmide, eu tenho a pirâmide de processos, eu tenho aqui a etapa de processos. E dentro dos processos, o primeiro passo é eu entender qual que é o mapa do processo atual. Como que o processo está se encaminhando, processo de produção, processo de pessoas ali, quais são os processos que eu tenho hoje e como que eles funcionam. Então eu tenho um mapa de processo atual para entender como que está correndo, quais são as etapas, o início do processo, o final do processo, quais são as entregas, o que esse processo me entrega. Porque cada processo vai entregar coisas diferentes, então eu preciso entender ali o que cada processo está entregando. Depois eu tenho o redesenho, O que é o redesenho? Eu vou repensar maneiras de fazer esse processo condizer com o que as pessoas estão desenvolvendo. Porque assim, se eu estou aplicando o sincronismo organizacional, é porque eu vi que as minhas estratégias, processos, as pessoas estão desalinhados. Então eu preciso redesenhar isso, mas com base, é claro,
analisando o processo atual para entender aonde está o gargalo. Tem também a padronização dos procedimentos, né? Então eu vou entender cada um dos procedimentos que é feito em cada parte do processo, em cada parte desse caminho que está processual que foi definido, aonde eu vou entender realmente o que está acontecendo ali e desenvolver os padrões, né? Lembre-se que eu padronizo para que eu possa ter aí um crescimento acentuado e sempre garantir a qualidade em cima daquilo. Se eu não estou padronizando, se eu não sigo um padrão, acaba que sai tudo desigual e eu não consigo ter uma qualidade eficaz dentro do meu processo de criação. E depois eu crio um ciclo de monitoramento. Ciclo de monitoramento é para quê? Todo o processo ele não pode ser engessado. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Não pode ser engessado. Ele é construído, ele tem os seus padrões de procedimentos, mas o processo ele deve sim passar por formas, ciclos de monitoramento, para que eu entenda se há gargalo, se o processo está sendo seguido corretamente, se há coisas que podem ser feitas para trazer aí uma nova visão para dentro dos processos, uma nova etapa que possa construir melhor processo, desenhar melhores processos e evoluir os processos. E aí eu posso trazer dentro dessa etapa de processo, dentro dessa análise de processos, os indicadores de desempenho dos processos. O que são indicadores de desempenho de processo? Diferencialmente, se eu estou lá pedindo ver se a pessoa produz 4 panelas por hora, qual que é o processo de produção? Começa-se, passa todo ali o material, uma matéria-prima, vai passar pela máquina tal, passar pela pessoa tal, para chegar no final ele está pronto. Qual que é o tempo que isso demora? Demora um dia para uma panela ficar pronta, por exemplo. Num exemplo bem básico. Então, o processo, qual que é o indicador? Se eu estou conseguindo produzir uma panela em 1 hora. Se eu não estou conseguindo produzir uma panela em 1 hora, porque o meu processo ele tem algum problema, ele tem algum gargalo, que eu tenho que identificar o que está acontecendo. E subindo um pouco mais a nossa pirâmide, nós vamos chegar nas estratégias. Lá no topo da pirâmide estão as estratégias. Então, dentro das estratégias eu tenho que definir primeiro qual que é a visão, eu tenho que analisar qual que é a visão ali da minha empresa, onde que eu quero chegar, o que eu quero ter, o que eu quero ser com a empresa, qual que é a missão, por que da empresa existir. Então, visão e missão guiam a estratégia da empresa, vão guiar as estratégias. Eu tenho a análise dos cenários, eu vou analisar os cenários, os macro e o microambiente, o cenário interno e o cenário externo. O que eu sou forte, no que eu sou bom, no que eu consigo produzir e ser melhor do que o meu concorrente, internamente falando, e o que eu sou fraco, quais são os meus gargalos, quais são as minhas dificuldades, internamente falando. Também tem a análise do ambiente externo. Quais são as oportunidades que o cenário e o ambiente está me dando? A economia, né, a questão, as populações, os clientes, o que está acontecendo no mercado que está favorecendo o meu negócio, que pode me abrir portas, pode ser aí questão de uma oportunidade realmente vai me fazer ganhar mais dinheiro. E por último, eu tenho as minhas diretrizes e objetivos. O que eu tenho como objetivo, como que eu tenho como diretrizes? O que é diretrizes? É o que vai me guiar, vai me dar um caminho para eu seguir, eu não posso sair fora daquele caminho e quais são os objetivos até onde eu quero chegar. E aqui no topo da pirâmide, aqui nas estratégias, eu estou pensando estrategicamente, estou pensando no look ahead, na visão de futuro, aonde que eu quero chegar e como que o ambiente me propõe chegar lá. E ali eu vou trazer as KPIs, né, que é Key Performance Indicator, indicador por chave de performance. Como, por exemplo, eu posso colocar que eu quero aumentar aí
as minhas vendas em 30%. Esse é o meu principal indicador, aumentar as minhas vendas em 30%. Se eu quero aumentar as minhas vendas em 30%, o que eu posso colocar indicador de desempenho de processo? Olha só que interessante. Se eu estou num sincronismo e eu digo lá estrategicamente que eu quero aumentar minhas vendas em 30%, logo o meu processo, indicador, eu posso estabelecer como prazo, como meta, a questão de reduzir o tempo de fabricação em meia hora. Eu quero fazer meia hora. Esse é o nosso novo indicador, esse é nossa meta, que vai nos dizer se a gente tem um desempenho bom de processo. Eu analiso o processo atual, redesenho ele e trago aí um ciclo de monitoramento e aplico para as pessoas. E coloco para as pessoas que a partir de agora, em vez de elas produzir 4 panelas por hora, elas vão ter que produzir 8 panelas por hora. E assim eu consigo sempre estar em sincronia, estratégias, processos, e as pessoas, processos e estratégias. Então é isso. Espero que tu tenha entendido como funciona o sincronismo organizacional. Espero que tenha gostado dessa aula. Aplique isso na tua organização, aplique isso aí na empresa onde tu trabalha, ou nas empresas que tu vai trabalhar. Consequentemente, tu vai trazer resultados visíveis, porque as empresas dependem de pessoas e as pessoas precisam de guias, as pessoas precisam de um processo que as guie e também de estratégias que façam com que elas produzam mais e melhor, porque elas sabem que aquilo está sendo produzido com algum propósito. Beleza? Eu te vejo na próxima aula então, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!